Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Cristina. Tudo bem? Tudo bom. Então vamos lá, né? Silêncio. Gente, hoje nós outra vez estamos aqui. Pedimos desculpas pela falha da semana passada, mas houve desencargo de uma grande amiga nossa, mas estamos aqui de volta. Falaremos hoje do capítulo 6, as leis universais do livro O Grande Enigma de Leon Denis. Vamos fazer a nossa prece inicial, né? Para que a gente possa se harmonizar, para que a gente possa estar junto com a espiritualidade. E vamos, aqueles que desejarem podem fechar os seus olhos e vamos pedir à espiritualidade querida, Jesus, a Leon Denis, que oriente nossos estudos, que oriente a nossa fala, para que possamos refletir nesses belos ensinamentos da noite de hoje. E que possamos estar aqui todos os sábados, junto a todos aqueles que estão nos assistindo, junto a essa espiritualidade amiga, para que possamos trazer o estudo do livro O Grande Enigma, de Leon Denis. Graças a Deus. Leon Denis nos assista hoje, graças a Deus. Que bom que a gente pôde fazer, né? O programa hoje. Muito legal. E o tema também é legal, é muito bom. E assim nós vamos seguindo em frente. Então, esse é um capítulo extenso, então nós vamos citar, dividimos, fizemos um resumo, dividimos em alguns destaques, tiramos alguns destaques, e vamos destacar os principais trechos que resumem cada parte abordada pelo autor. Então, Leon Denis, ele começa nos apontando que existem grandes leis universais e que nós podemos ter em mente que elas existem. Basta fazer um raciocínio, tá, fecundo, que a gente consegue. Leon Denis também, lembramos que Leon Denis está bem na época da eclosão do positivismo, um movimento, está bem no início da ciência positiva, bem que teclado, de uma certa forma, tudo tem que ser visto pelos sentidos, tudo tem que ser experimentado. Um grande expoente disso é Auguste Comte. Eu acho que ele é o pai do positivismo. Né? Então, vamos lá, né? Deixa eu ver aqui. Só procurar aqui Augusto Comte.
Só procurar aqui o rosto do Cláudio. Só procurar aqui o rosto do Cláudio. O que você quer dele? Não, só para testar aqui, para ver. Eu acho que ele é o pai do positivismo. É, pai do positivismo. É, isso aí, tá? É, então, tá aqui. Ele formulou a doutrina e ficou conhecido como pai do positivismo. É considerado como o primeiro filósofo da ciência no sentido moderno do termo. Exato. Né? Leon Denis estava bem nesse meio. Na informação que você levantou aí, foi em que época que eclodiu isso? É, 5 de setembro de 1857. Então, gente, olha só. Nasceu ou de que ele postulou as ideias? Não, é as ideias, porque aqui está aqui, ó, não tem o nascimento, fala o ano, foi um filósofo francês, 5 de setembro de 57. Foi um filósofo francês que formulou a doutrina e ficou conhecido. Bem, gente, bem na época da eclosão do espiritismo, né? Da sistematização Não, de Kardec. desculpa. Essa aí foi a morte dele. Ele morreu com 59 anos. Tá, e as ideias principais? As ideias principais, os principais interesses dele são filosofia, sociologia, ciências, política e teoria social. Só que aqui não fala o ano. Então vamos lá, gente, olha só. Então, o resumo, vamos fazer o resumo desse capítulo extenso do Leon Denis. Tá, então vamos destacar um trecho. Tá? Essa inteligência se manifesta por leis sábias e profundas, ordenadores e conservadores do universo. Todas as pesquisas, todos os trabalhos da ciência contemporânea concorrem para demonstrar a ação das leis naturais que uma lei suprema liga, abraça para constituir a universal harmonia. E lembra sempre da frase de Einstein, também contemporâneo de Leon Denis, lembrando que em 1905 ele descobre algumas leis da relatividade. Ele fala que Deus não joga dados. Ontem, nessa semana, eu estava assistindo um documentário sobre Marie Curie e tem uma foto dela que ela está rodeada dos cientistas mais famosos da época. E do início do século XX, lembrando que Marie Curie foi a única mulher a ganhar o Nobel em 2 especialidades diferentes. E isso repercute até hoje. Então, vamos lá. Leon Denis nos destaca que a ordem e a harmonia do universo provém de uma inteligência suprema. As leis naturais são manifestações dessa inteligência que organiza o cosmos e conecta todos os elementos. Eu acho que no livro dos Espíritos tem alguma coisa sobre leis naturais, né, Cristina? Tem, deixa eu ver se eu anotei aqui. Sobre a lei natural. Não, eu não copio, eu não sei não, mas tem um capítulo que fala sobre isso, leis sim. naturais, eu acho que é a segunda parte do livro dos Espíritos, abordando aí, eu acho que 10 capítulos, 10 apontamentos. E isso foi uma compilação feita por Kardec diante da resposta dos Espíritos. Tá bom? Eu já achei aqui. Ó, é o capítulo, parte 3ª, capítulo 1. Que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, aqui tem um resumo, e depois, acho que em 10 capítulos, Kardec esmiuça com a resposta do livro dos Espíritos, sistematiza essas leis naturais. Mas, voltando aqui para Leon Denis, ele faz também uma inter-relação de matéria, força e inteligência. E a gente destaca o segundo trecho. A matéria e a força se reabsorvem no éter, mas o que é o éter?
interessante, né? Porque hoje nós sabemos que o espaço é entremeado de radiações, não existe espaço vazio, né? A força gera movimento, mas a força não é lei. Cega e sem guia, ela não poderia produzir a ordem e a harmonia no universo. Então, ele está destacando, começa a falar aqui, tá, que não existe força cega. Vamos pensar que, quando a gente aprende, nas aulas de física, que a força ela tem uma intensidade, uma direção, tá, do vetor. Então, vamos supor, o corpo está em inércia. Você vai produzir uma força. Então, eu quero que... Vamos pensar numa mesa de bilhar. Tá a bolinha lá, quietinha. Eu quero que ela entre no buraco. Então, eu faço o quê? Com o meu taco, imprimo uma força que tem um determinado vetor que direciona ao buraco que eu quero. Então, já especifica ali que existe uma ação inteligente, né? Então, vamos supor, a mesa do bilhar está perfeitamente equilibrada. Então, quando eu ponho as bolinhas do bilhar ali, então elas estão quietinhas. Então, elas precisam de quê? Que se imprima uma determinada força, com determinada direção, com uma determinada intensidade, para que ela vá ao objetivo que eu almejo. Então, aí a gente já começa a entender que não existem forças cegas no universo. Porque se existissem forças cegas no universo, estaria o caos. E nós sabemos que não há. E até hoje já se sabe que tem uma descoberta, não sei se vocês já pesquisaram sobre fractals, existe ordem no caos. Então a gente vê o seguinte: a matéria e a força, embora elementos fundamentais do universo, só alcançam sentido e organização quando guiadas por inteligência divina. Tudo está interligado e subordinado a uma unidade maior. É interessante nós pensarmos nesse sentido, não? Porque quando nós olhamos, e é interessante também, gente, antigamente se pensava que só existia a Via Láctea. Assim, vamos começar assim. Primeiro se pensou que tudo se girava ao redor da Terra. Depois, começaram a descobrir que a Terra gira em redor do Sol, que é o heliocentrismo. Depois, começaram a descobrir que existe uma constelação chamada Via Láctea, e que pensava-se que ela era o todo. Depois, o Hubble, acho que é Edwin Hubble, nome do astrônomo, descobriu que existem algo além da Via Láctea. E hoje já se sabe que nós estamos numa perninha da Via Láctea, que está imersa em bilhões de constelações que são movidas, que são... existe um grande atrator. Gente, é magnífico quando a gente estuda cosmologia. Então, a gente percebe, quando a gente estuda isso, é bom, a gente pode explorar isso no YouTube, porque é bem fantástico, as explicações são maravilhosas. A gente começa a perceber que não existe acaso no universo. Não tem como, gente. Tudo tem... Nós estamos olhando apenas 5% do universo observável. Existe aí 95% que não dá para observar. Agora já se começa a dizer, a questionar a existência da matéria escura, da energia escura, enfim. Vamos começar grandes polêmicas, vamos ver se as explicações possam substituir a presente teoria. E é para vocês perceberem que a ciência ela está sempre apresentando novas explicações à medida que os instrumentos se aperfeiçoam, à medida... Então, na ciência não existe ponto final. E no espiritismo também não.
E aí, Leon Denis apresenta Deus como motor universal. Então é preciso, pois, aceitar a necessidade de um primeiro motor transcendente para explicar o sistema do mundo. A mecânica celeste não se explica por si mesma, e a existência de um motor inicial se impõe. Vamos pensar um pouquinho. Todos nós já aprendemos que existe ali o Big Bang, né? Tudo começou, né? O Big Bang explodiu tudo, começou a existência do universo. Então, o ponto zero, já se sabe, já se prova que você consegue escutar aquela onda da explosão inicial do Fiat Lux que está ali na Bíblia, né? Não sei se vocês já pegaram ali na Gênesis, primeiro capítulo da Bíblia, do Antigo Testamento, escrito assim: Fiat Lux, faça-se a luz. Gente. Que isso, caixinha de fósforo? Fiat Lux, né? Faça-se a luz. Então, como vocês pegam ali o Antigo Testamento e lê ali a percepção do universo, né? Vocês vão perceber que tem grande semelhança no que a gente está descobrindo agora. E existe também livros muito mais antigos, como Mahabharata, que descreve a criação do universo. E lá você encontra que o universo se expande e se contrai. Hoje nós vemos a expansão desse universo. E é muito interessante porque tem uma ordem. Não tem como não haver essa ordem. E nós é que ainda não inferimos as leis fundamentais. Ok? Os antigos gregos já falavam que existiam partículas indivisíveis que eles denominaram átomos. Hoje, nós conseguimos... Olha, é tipo assim... Vamos pensar... os 3 séculos antes de Cristo, de repente. Então, são 5 séculos, mais ou menos, para provar a existência do átomo pela ciência. Mas eles lá atrás já sabiam. Entendem isso? À medida que os nossos instrumentos foram se aperfeiçoando, a nossa inteligência, os nossos sentimentos, nós vamos começando a inferir a existência de Deus, que o Espiritismo já fala isso. E outras ciências também. Digo, outras religiões também. Então a gente vê o quê? Que Denis reafirma a presença de Deus como o primeiro motor do universo. Ele é a causa inicial que confere movimento e direção à Terra, sustentando as leis que regem os cosmos. Então a gente vê lá, qual o item 1 do Livro dos Espíritos? O que é Deus? Quem é Deus? Que é Deus? Quem é Deus? Se fosse perguntar quem, já não. Já descaracterizava. Né? Pergunta o quê? O que é Deus? O que está escrito mesmo? O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Legal, né? Isso que é legal. Então a gente vê o seguinte. Lá, o Denis aponta nesse presente resumo que no item 4 está dizendo o seguinte: evolução e aperfeiçoamento contínuos. E isso está também escrito na Lei do Progresso, né, do Livro dos Espíritos. Eu só não vou citar aqui, gente, eu não consigo decorar. Não, é a 781. Mas vocês procurem lá no Livro dos Espíritos. Oi? É a 781. É a questão 781. É a Lei do Progresso. E aí ainda tem uma observação que é feita. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se a ela. É uma força viva cuja ação pode ser retardada, porém não anulada por leis humanas. Então, isso significa que a gente tem que... O progresso vai sempre existir. Então, a gente tem que acompanhar, porque ele nunca vai paralisar, estagnar. Vai sempre seguir em frente. Exatamente. Então, é mais uma vez que eu
eu retorno uma expressão que eu aprendi, que não existe ponto final. Não existe. Então a gente vê aqui. Pouco a pouco, o véu se levanta, o homem começa a entrever a evolução grandiosa da vida na superfície dos mundos. Ponto. E aí a gente vê o seguinte, quando nós retornamos ao planeta Terra, né, descobrimos coisas, e eu não sei se vocês acompanharam, antigamente achava-se que a fotossíntese era a produtora do oxigênio do globo. Ok? Então, que para ter a vida na Terra, existia a fotossíntese, então vieram as plantas, então, não é? E agora, meus amigos, ano passado, descobriram o oxigênio negro. Vocês já viram isso? Sabe o que é isso? O oxigênio negro é o que é produzido no fundo do mar. Ninguém tinha se dado conta disso. E já se sabe, já se infere que ele é superior ao processo da fotossíntese. Então, quando você está procurando vida fora da Terra, já tem que começar a calibrar os seus instrumentos para perceber isso aí. Já se entende como é que a descoberta de descobertas começa a fazer sentido? Hoje já se sabe que existe água na Lua, existe água em Marte, existe água nas luas em algumas luas de Júpiter. Então, já estamos a um passo. Isso foi em julho, tá? Julho de 2024, já, essa reportagem aí. Qual? Do oxigênio negro que você falou. É isso, 2024. É, 24 de julho de 2024. E o oxigênio negro, eles colocam que é produzido por um processo diferente da fotossíntese. A mais de 4.000 metros de profundidade na planície abissal da zona de fratura, no centro do Pacífico, em frente à costa oeste do México. Então, já começa a inferir que existe outro meio de produção do oxigênio. Não é só a fotossíntese. Existem outros meios. Então, você já tem que recalibrar os seus instrumentos para que possa tentar descobrir exoplanetas, não sei se vocês já ouviram esse termo, que são planetas fora do sistema solar, que têm a possibilidade de haver vida tal como a gente conhece. Então a gente vê, em resumo, a evolução é apresentada como uma lei fundamental que conduz os seres à perfeição através dos ciclos contínuos de aprendizado e crescimento. Cada etapa da vida contribui para o desenvolvimento espiritual e moral. E aqui eu quero falar com vocês que, na questão 132, o Livro dos Espíritos diz o quê? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Assim, Deus impõe-lhes a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns uma aspiração, para outros uma missão, porém, para chegar a essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação também tem outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar sua parte na obra da criação e, para executá-la, que em cada mundo ele se torna um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo para executar, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então a gente vê lá no final, no item final dessa questão 132, a ação dos seres corporais é necessária à marcha do universo. Deus, porém, em sua sabedoria, quis que nessa mesma ação ele se encontrasse um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma admirável lei de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E a gente vê, né, que a harmonia do universo é uma expressão divina.
Vamos pensar, vamos olhar ao nosso derredor. Vamos examinar a biologia como ciência, a geologia, a geografia. A gente começa a perceber que existe uma certa harmonia. Vocês já ouviram falar da sequência de Fibonacci? Não? Procure na internet. Então, gente, olha só. A sequência de Fibonacci já explica também que existe uma certa ordem a gente pode dizer, na manufatura das coisas criadas neste plano. É muito interessante, vai escapar aqui do nosso objetivo, né? Mas escolhem, escreve aí, Fibonacci. Tá? Então, é legal. E a gente vê o seguinte: harmonia como expressão divina. Tudo está regulado, visando a um fim, que é o aperfeiçoamento contínuo do ser, o crescimento dele na soma do bem e do belo. A harmonia do universo reflete a presença da inteligência divina, cujo objetivo final é o progresso e o bem. Essa harmonia inspira os seres humanos a se conectarem com o divino por meio de ações justas e responsáveis. Isso está narrado na questão 171 dos Livros dos Espíritos. Vou ver aqui minha cola. Deixa eu ver. 171. A justiça da reencarnação. Em que está fundamentado o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois nós repetimos incessantemente. Um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. E a gente vê nessa sequência de aperfeiçoamento, né? Nesses meios que Deus fornece, as provas da vida corporal, não existe justiça divina se não houvesse a reencarnação. Por quê? Porque somos espíritos simultâneos. E essa ideia é que nos sustenta e reanima a nossa coragem. A gente vê aqui, no capítulo 3, o problema do ser do destino, as vidas sucessivas, reencarnações e suas leis, destaca o seguinte para vocês. Eu aconselho a ler esse capítulo 3. Tanto no depois da morte, que é o mesmo número, e o capítulo 3 é o problema do ser e do destino. Ele diz aqui o seguinte: a lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. Evolução indica um plano e um objetivo. Esse objetivo, que é a perfeição, não poderia realizar sem uma única existência, por mais que fosse longa e proveitosa. Então, por quê? A existência no mundo material é a fixação das lições. Mas que nós aprendemos, teoricamente, em outros planos. Então, a gente começa a entender que tudo está encadeado. E a gente se pergunta assim: quem somos nós? Mas perguntar, quem somos nós? Então, vamos lá. Nesse resumo que nós fizemos aqui, nós destacamos um trecho chamado Ciência e Espiritualidade. A ciência atual modificou a sua orientação. Em todos os domínios, física, química, biologia, psicologia, ele se encaminha hoje a passo decisivo para essa grande unidade que se entrevê no fundo de tudo. Eu não sei se vocês consegue alcançar o que Leon Denis está falando nesse trecho aqui, destacado. Tá, assim, estamos caminhando para uma grande unidade que se entrevê no fundo de tudo. Já pensaram nisso? Já pensaram que Deus constrói inúmeros cenários, inúmeros planos para a nossa evolução?
E vocês acham que isso é o acaso? Não, não é. Vocês já pensaram como tudo se encadeia nesse plano? Já pararam? Eu acho que esse aí é um dos grandes enigmas. Já perceberam que tem alguma coisa lá no fundo? Tanto no fundo da matéria, quanto das nossas inteligências. E aí, eu destaco um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, chamado o capítulo 3º. Gente, esqueci o nome do capítulo 3º. Há muitas moradas na casa do meu pai. Já pensaram que, quando você lê isso, você, no primeiro momento, você pensa que é para fora. Mas existem trechos que você entende, numa análise mais profunda, que existem para dentro. Então, dentro de nós, há mundos que nós ainda não exploramos. Cada um. Nós somos aqui, hoje, a melhor versão de nós mesmos. Mas dentro de nós, adormecido, encontra as sementes da perfeição. Eu estou lembrando do livro do Teresa d'Ávila, né? As Moradas do Castelo Interior, que a gente vai passando em cada morada até chegar ao centro do castelo, onde se encontra Deus. E o Deus está no nosso interior, né? Que é o principal ponto. Deus está dentro de cada um de nós. Então, até a gente chegar dentro de nós mesmos, nesse conhecimento, a gente vai passando por diversas moradas. E essas moradas são a nossa evolução. Ninguém vai direto do primeiro castelo até o meio do castelo, da primeira morada até o meio do castelo. Antes de nós prosseguirmos, vou destacar outro texto aqui que eu tinha destacado na minha leitura, e pode dizer o seguinte: hoje pode-se estabelecer que a vida se desenvolve, se transforma, se afina segundo um plano pré-concebido. Ela se aperfeiçoa à medida que percorre a sua estrada imensa. Começa-se a compreender que tudo é regulado em vista do objetivo, e esse objetivo é a progressão do ser, é o crescimento contínuo e a realização nele de formas cada vez mais sempre mais perfeitas, de beleza, de sabedoria e de moralidade. Percebem isso quando vocês olham a vida de vocês? A nossa vida, das decisões que nós precisamos tomar, das imensas possibilidades e responsabilidades que nós temos para conosco mesmo. Parem para pensar. Não existe acaso. O acaso não existe. Exatamente. Então, é legal a gente pensar nisso. E graças à revelação dos Espíritos que a lei de justiça nos apareceu com esse caráter imponente, com suas vastas consequências e o encadeamento prodigioso das coisas que ela domina e rege. Me lembro daquela lei de justiça, de amor e caridade, não é isso? É uma das leis, né? É uma das leis. É a mais importante, porque ela engloba todas elas. Você se lembra que ponto está no livro dos Espíritos? É muito fácil, muito rápido para a gente descobrir. Ó. Aqui estão as leis e a lei de justiça, de amor e caridade. É 403. Bom, vai falar sobre ela, né? O capítulo é o 11, da Lei de Justiça, de Amor e Caridade. Aí são diversos itens. Vai do item 873 até o 879. E aí vai falando cada coisa, cada pergunta que Kardec faz vai destrinchando uma informação diferente. Exato, né? Então, a gente percebe que mesmo no domínio moral, as nossas existências se sucedem e se desdobram através do século. Os acontecimentos prosseguem sem que vejamos o laço que os religa.
nós achamos que estamos soltos. Nascemos, estamos soltos, podemos fazer tudo que quisermos, sem muitas consequências. Né? O Espiritismo e determinadas religiões nos informam que tudo há consequências. Tudo na vida há consequências. O que você joga para cima cairá em cima de você. A gente planta e colhe o que a gente plantou, né? Então, a justiça imanente plana sobre todas as coisas. Fixa a nossa sorte segundo uma lei, segundo um princípio infalível. Pensamentos, palavras, ações, tudo se encadeia, tudo está religado através de uma série de causas e efeitos, que é como a trama dos nossos destinos. Insistimos nessa, essa é a fala do Denis, insistimos nesse ponto. É graças à revelação dos Espíritos que a lei de justiça nos apareceu com esse caráter imponente, com suas vastas consequências e o encadeamento prodigioso das coisas que ela domina e rege. Aqui tem um item, nesse parágrafo que você leu, está ligado ao problema do ser e do destino, no capítulo 19, quando fala da lei dos destinos. O problema do ser e do destino tem esse capítulo. E Denis fala o seguinte: assinalemos que o funcionamento da justiça humana nada nos oferece que se compare à lei divina dos destinos. Esta se cumpre por si mesma sem intervenção exterior, tanto para os indivíduos como para as coletividades. O que nós chamamos de mal, ofensa, traição, assassinato, determina nos culpados um estado de alma que os entrega aos golpes do destino em uma medida proporcional à gravidade de seus atos. Então é o seguinte, né? A alma, ele diz aqui no trecho que eu destaco do livro das leis universais, é assim que a alma transpõe a morte, desde que desperta no mundo dos espíritos, o quadro de suas vidas passadas desenrola-se pouco a pouco a sua visão. Está. E aí a gente pode ver, complementando, que no livro Céu e Inferno você tem o depoimento dos espíritos felizes, dos espíritos sofredores, que vão nos provar essa característica mesmo, né? Então, essa fala de Denis complementando isso aí. Então existe nela como um espírito que repete fielmente todos os atos efetuados para acusá-lo ou glorificá-lo. Não há distração, não há fugas possíveis. O espírito é obrigado a contemplar a si mesmo, primeiro para se reconhecer ou para sofrer, e mais tarde para se preparar para uma outra vida de progresso e de reparação, onde, para o maior número, o remorso, a vergonha e o sofrimento. Os ensinamentos da leitura nos fazem aprender que nada se perde, nem o bem nem o mal, mas que tudo se grava, se repara, se resgata por meio de outras existências terrestres difíceis e dolorosas. Então a gente percebe que não existe graça divina. Existe o trabalho operoso, à medida em que você adianta, compreende as leis divinas, mas você quer estar ali naquela situação. Você vai... quando você começa a perceber, lá no capítulo 6 do Evangelho, você vê que é o Cristo Consolador. Gente, que capítulo lindo. Capítulo 6, mas qual deles? Tem vários itens. O item 1 e 2 então, é o jugo leve. Jugo leve. Os dois. Jugo leve. Tá? Então, vocês percebem que nós nos distraímos com muita coisa daqui deste mundo. Esquecendo. Nós somos. Eu fico muito, percebo muito. Tá? Nós somos como
nós aprendemos que os portugueses aqui chegaram, convencendo os índios lá com os espelhinhos, né, vender o pau-brasil. Eles tinham que cortar o pau-brasil e entregar para o português em troca dos espelhinhos. Nós somos assim, gente. Nós deixamos escapar o ouro das nossas vidas, o pau-brasil das nossas vidas, em troca de coisas que são impermanentes. Coisas da matéria, né? As leis do César, esquecemos que a moeda tem duas faces. Então nós fixamos na emoção. Esquecemos das leis divinas, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E a gente, em prol, e aí a gente pode, gente, ó, peguem os filmes que estão aí, ó, todos eles estão assim falando da vingança, da traição, da vingança, né? Mas ninguém está se falando da reparação, né? Do que fez alguma coisa errada. Tem o papel ali do herói, que vai fazer a justiça pelas próprias mãos, esquecendo que há uma justiça divina regendo tudo. Aí você pega, né? Que foi inventada a lei do homem, é lei olho por olho e dente por dente, até o aperfeiçoamento, né? Das hordas bárbaras, mas esquecendo que isso aí é um fruto de uma visão tacanha da realidade. Porque a realidade é muito mais. Ela é eterna, nós somos espíritos eternos. E a lei de Deus se dá através da reencarnação. Porque o que nos acontece hoje é resultado, é fruto das nossas ações anteriores, das nossas ações equivocadas anteriores. Tudo, e aí ele fala, do item 7, que nós destacamos aqui, é o seguinte: é imanente justiça que domina o alto e regula nosso destino segundo um princípio imutável, pelo qual tudo se encaixa em uma série de causas e efeitos. As leis universais devem ser aplicadas na vida cotidiana, orientando as ações humanas para o bem, a justiça e a harmonia. Essa vivência aproxima o homem do divino e contribui para a ordem universal. Mas não só isso. Como o Leon Denis, vamos explorar um pouquinho, né? O macro. Quando você estuda o micro, o microcosmo, a natureza, você consegue dirimir as leis gerais. Foi assim que os sábios da antiguidade fizeram. Observando a natureza, conseguiram inferir as leis internas e as externas. Então, o Leon Denis está correto. No momento em que você observa o macro, você percebe que há uma ordem presidindo tudo e a todos. Vocês veem ali, não pensar, vamos raciocinar. Né? Ah, hoje Deus acorda, não gostei desse sistema solar, não, vou destruir. Eu não gostei do que eu criei, eu vou desfazer. Né? Ah, hoje a gravidade nos puxa 9,8 metros por segundo em direção ao planeta. Não, vamos inverter isso, vamos mudar, né? Vamos ser, né? Não existe isso. Não existe. É quando a gente observa a ordem que reina nos céus, a gente pode inferir que existe uma ordem nisso. Não. E não somos exceções. Então a ideia de Deus se impõe a nós através de todas as faculdades do nosso espírito, ao mesmo tempo que ela fala aos nossos olhos através de todos os esplendores do universo.
Então, o Lenin diz que Deus nos fala através de todas as vozes do infinito. Ele vai mais além. Ele diz o seguinte: quando os ruídos discordantes da vida material se calam, então a voz interior, trabalha no 7.4, então a voz interior, ela sai das profundezas. Não, a voz interior, a grande voz desperta, se faz ouvir. Essa voz sai das profundezas da consciência e nos fala do dever, do progresso, da ascensão. Há em nós um refúgio íntimo, como uma fonte profunda de onde pode jorrar ondas de vidas, de amor, de virtude, de luz. Aí se manifesta esse reflexo, esse germe divino escondido em toda a alma humana. Olha, só para lembrar, o Leon Denis está convivendo ali e sabendo de notícias de Freud, de Jung, de vários outros, meus amigos. Nós vemos aqui o nascimento ali da psicanálise, da psicologia analítica, né, falando de questões que o Leon Denis está abordando aqui. E a gente vê que, acima das essências, das formas, das ideias, lá no princípio do belo, do bem, o último termo que sejamos capazes de atingir através do pensamento, sem, todavia, abarcá-lo. Ele está na nossa imperfeição de não poder aprender a realidade última das coisas, mas a sensibilidade, a inteligência e o conhecimento têm em nós tantos pontos de apoio que permite à alma libertar-se do seu estado de inferioridade e de incerteza. E se convencer de que tudo no universo, as forças, os seres, tudo é regido pelo bem e pelo bem. Ele destaca isso. Ele destaca aqui, ó, nessa página importante, que há dois princípios no mundo, o bem e o mal. Ele coloca aqui essa diferença. O mal é apenas um reflexo de contraste, o que a noite é para o dia. Ele não tem existência própria. O mal é o estado de inferioridade e ignorância do ser em via de evolução. Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta na 629 que definição se pode dar da moral. Aí os Espíritos dizem que a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. E isso serve para a nossa deambulação frente à vida, para nossas andanças, possamos entender, mesmo que se bem, isso que o meu limite está nos apresentando. Mas Kardec foi até mais além e ele perguntou, não, tudo bem, mas como se pode distinguir o bem do mal? Aí os Espíritos responderam, o bem é tudo que está conforme a lei de Deus e o mal tudo que lhe é contrário. Pronto, já está aí a receita de bolo aí. É só seguir. Então, as leis universais devem ser aplicadas na vida cotidiana, repetindo mais uma vez, orientando as ações humanas para o bem, a justiça e a harmonia. Essa vivência aproxima o homem do divino e contribui para a ordem universal. E assim nós vamos ficando por aqui. Você quer completar mais alguma coisa? Então, podemos falar só aqui, ó, o final do capítulo. Terminando aqui, você chegou a falar esse último parágrafo? Cheguei, né? Então, tudo certinho. Então... Próxima semana a gente vai falar a ideia de Deus e a experimentação psíquica, no próximo sábado. Isso aí. Agradeço. Aqueles que gostaram, por favor, deem seu like. Espalhem para os demais. Obrigada a todos que nos assistiram e aqueles que nos vão assistir depois, posteriormente, que muitas vezes a gente não pode estar aqui naquele horário, mas depois a gente entra no site da Web Rádio, aí procura o programa,
as obras de Leon Denis, que nesse momento a gente está estudando o Grande Enigma, e assiste e deixa seu likezinho. Só isso. Espalhe para os demais. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, muita paz para todos, uma ótima noite. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.